Irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Edição desta sexta-feira. Já estamos no fim de semana, hein? A sexta chegou, estamos no fim do mês também. Sexta-feira, 28 de agosto de 2020, é a edição do Web Jornal do Paulo Maciel, com notícias resumidas e atualizadas para você que acompanha o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, e também temos no Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. No Instagram eu coloco eventualmente, tá? Bem, 28 de agosto é dia de Santo Alexandre, Santa Viviana e Santo Agostinho, que é o santo mais conhecido, mais famoso. Santo Agostinho é bispo e doutor da igreja, inclusive nas celebrações católicas pelo mundo todo é realizada uma homenagem, né? Uma missa em memória de Santo Agostinho nesta sexta-feira, 28 de agosto. Fim do mês, hein? Já estamos chegando próximo do fim do mês. O último dia do mês será na segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020. Um abraço a todos vocês que acompanham meus endereços eletrônicos, porque eu estou sempre aqui para vocês, transmitindo o que é importante. Bem, ontem eu falei sobre o dia do corretor de imóvel. O corretor de imóvel celebrou seu dia ontem. Hoje é o dia... ontem também foi o dia do psicólogo e eu não falei. Aliás, eu tenho até uma sobrinha que é psicóloga. Um abraço para minha sobrinha psicóloga, Karina. Um abraço. Bem, então ontem foi o dia do psicólogo. Como eu não falei nada sobre isso, falei sobre o corretor de imóvel, mas não falei sobre o psicólogo, vou falar hoje. Porque é um trabalho até executado na Polícia Civil. Você sabia que a Polícia Civil tem psicólogo lá para os policiais e também para os familiares? A polícia tem. Então, a Polícia Civil alerta sobre a importância da saúde mental em meio à pandemia. A psicóloga Tereza Borges, da Polícia Civil do Espírito Santo, informou que executar o seu trabalho é sinônimo de lidar com situações inesperadas e também atender a profissionais que se arriscam diariamente pela vida do cidadão capixaba. Na quinta-feira, dia 27 de agosto, foi o dia do psicólogo e a Polícia Civil capixaba prestou a homenagem às suas profissionais. Quer dizer que só tem mulher na Polícia Civil, né? Atuando na psicologia, olha aí. As suas profissionais, então, no caso, só tem mulher. As psicólogas que atuam na divisão de promoção social da Polícia Civil têm como papel atender os policiais e também os seus familiares. Olha só, tem vários projetos como Saúde do Trabalhador, Meu Parto, Programa de Reflexão para a Aposentadoria, Coral Domingos Martins. Olha, até o coral tem a orientação psicológica, porque a música também é uma terapia, hein? O DPS itinerante. No atendimento clínico, a equipe de psicólogas acompanha diretamente a saúde mental do policial civil. É o caso da psicóloga e policial civil Tereza Borges, que está na instituição há 6 anos. Além do estresse cotidiano, a pandemia trouxe para o policial um inimigo invisível, um novo motivo para se preocupar com a vida de quem está ao seu redor, que é o novo coronavírus ou a Covid-19. Segundo a psicóloga, a pandemia trouxe uma preocupação redobrada com os profissionais da segurança pública. No momento, eles estão ainda mais expostos a riscos e sofrem com preocupações com a sua família e o trabalho, logicamente, que já é tenso por si só. Na pandemia, a preocupação, de acordo com a psicóloga, foi amplificada. Bom, parabéns às psicólogas, tá bom? As psicólogas e os psicólogos também. Eu só falei da psicóloga porque aqui no caso da Polícia Civil só tem mulher como psicóloga. Não tem homem lá como psicólogo atuando, né? É preciso de psicólogo também na Polícia Civil.
Não é só mulher não, hein? Vou defender os homens aqui, vou defender a classe masculina, porque hoje em dia a classe masculina tá tão achincalhada, né? Todo mundo fala mal da classe masculina. Então vou defender, a Polícia Civil precisa de psicólogos também, precisa de psicólogos também. Brincadeira, mas as mulheres também fazem bem o seu papel. Oficial, ainda falando de polícia, agora eu vou falar da polícia militar, porque nós estamos na semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, que é importante. O tenente-coronel Juliano Menegatti, ele representou a polícia militar numa palestra sobre ecoterapia na escola Joaquim Beato, localizada na Serra. Ele fez essa palestra porque nós estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Inclusive em Colatina havia uma tenda armada no calçadão Geraldo Pereira com a venda de produtos para ajudar a APAE. Então até máscaras estavam sendo vendidas por preços módicos, vários jovens lá na tenda, então é importante. O dia da pessoa, da Semana Nacional, a Semana Nacional está acontecendo agora, né? Mas o dia da palestra do oficial da PM foi na quarta-feira, 26 de agosto. A participação, transmitida pela internet, fez parte de uma programação semanal que contou com palestras de diversos especialistas abordando temas visando a inserção da pessoa com deficiência na sociedade. O tenente-coronel Menegatti, ele discorreu sobre os benefícios da ecoterapia, os esforços da instituição em 25 anos de atendimento à população capixaba e contextualizou o assunto ao falar sobre a recente lei promulgada pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019, que regula a prática da ecoterapia no Brasil. O oficial apontou ainda que o trabalho desenvolvido está alinhado ao planejamento estratégico da polícia para o triênio 2020-2023, que prevê o fortalecimento de ações sociais do Comando Geral, focadas nos projetos de prevenção primária, difundindo uma cultura de responsabilidade social compartilhada. O palestrante apresentou a equipe que conduz o atendimento e elencou as futuras parcerias, afirmando que as ações estão sendo implementadas para aumentar a capacidade de atendimento. Olha, eu fiquei impressionado, eu estava vendo aqui, existem mais de 400 famílias na lista de espera, né, por esse trabalho de ecoterapia. Puxa, né, mais de 400 famílias. Então o trabalho precisa ser ampliado. Vamos torcer para que dê tudo certo e que realmente isso aconteça. Agora vamos falar sobre, ainda nessa mesma área, tem psicologia envolvida. Nós vamos falar sobre a volta às aulas no Espírito Santo para o ensino público. Não está definida a data ainda, mas os professores estão recebendo capacitações para o retorno, quando as aulas retornarem. Os professores da rede estadual e municipais do Espírito Santo estão recebendo tratamento psicológico para o retorno às aulas presenciais em data ainda não marcada. A médica Márcia Andriolo, do programa Saúde na Escola de Vila Velha, no Espírito Santo, informou que está havendo a preparação dos mestres. Reuniões diversas vêm acontecendo. Ela disse que foi realizada recentemente uma avaliação entre pais e professores e ela notou que há muita insegurança entre eles sobre o retorno à presencialidade. 60% dos pais não querem enviar seus filhos para as escolas no momento, mas a doutora Márcia acredita que se as aulas recomeçarem aos poucos, os pais reticentes vão criando confiança para mandar as crianças para os educandários. Ela acrescentou ainda que os professores da classe de risco, pela idade ou com doenças pré-existentes, não retornarão à sala de aula, atendendo a recomendações da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Então esses que estão no grupo de risco só voltarão a trabalhar na sala quando for disponibilizada a vacina. Agora, eles poderão exercer outras atividades extra-classe, como as administrativas, por exemplo. Nesses casos, então, de não retorno dos grupos de risco, esses profissionais
terão que ser substituídos nas salas de aula. E com isso, né, o governo do estado, as prefeituras, terão que fazer novas contratações, isto quando as aulas forem reiniciadas. Olha, Jequitibá imponente, eu achei interessante, é uma curiosidade. O único pé de Jequitibá rosa que restou ao lado da BR-101 em Linhares chama a atenção de quem passa pela rodovia. A altura da árvore, gente, olha só, equivale a um prédio de 10 andares. O vegetal embeleza a região. A concessionária Eco 101 informou que o projeto de duplicação da BR preservará a árvore da Mata Atlântica, com as obras sendo realizadas do lado oposto. Então, o Jequitibá está do lado de uma margem e na ampliação, né? Na ampliação, na duplicação, as obras serão do lado contrário, para preservar essa árvore que tem a altura de um prédio de 10 andares. Olha, chama realmente a atenção. Eu já passei por ali, já passei. Agora, outra notícia aqui que eu quero falar para vocês é sobre pesquisa de preços, porque ontem eu estava para falar essa pesquisa e não falei, então vou falar hoje, tá bom? Vamos lá. Pesquisa de preços. Eu acho importante falar porque eu faço minhas compras e anoto os preços para passar para vocês. Por exemplo, eu comprei coxa e sobrecoxa de frango. Que frango? Congeladas. Coxa e sobrecoxa congeladas. R$ 5,99 o quilo. Comprei amendoim branco Sudeste. R$ 6,47, 500 gramas. Foi no supermercado Casa Grande, em Colatina, Avenida José Zuém, número 120. Outra compra. Lâmpada LED 9 watts Inmet, R$ 6,09. Frutas cristalizadas, R$ 8,99 o quilo. Essa compra aqui foi em outro local, hein? Supermercado Bussolar Limitada, que nome fantasia é Edson Supermercados, loja 4, Avenida das Nações 1500, bairro Colatina Velha. Eu fiz mais compras ainda, hein? Comprei amendoim branco Sudeste, 500 gramas, comprei mais barato, hein? No primeiro supermercado eu comprei mais caro. Comprei por R$ 5,45, 500 gramas. No supermercado Gobete, Rua Pedro Pichim, 473, em frente à rodoviária. Num supermercado eu paguei R$ 6,47, aqui foi R$ 5,45. Então foi mais barato. Tem mais uma compra, deixa eu ver. Mamão Havaí, R$ 1,39. Banana prata também, R$ 1,39. Uva passa preta sem semente, R$ 19,96. Essas compras desses três produtos foram no supermercado Três Irmãos Matriz, em frente à Catedral de Colatina, do lado da Catedral. Rua de Walter Ribeiro Soares, 160. Tem mais uma compra aqui. Bebida láctea, Frutibom, morango e coco, 540 gramas, em 6 copinhos de 90 gramas. Paguei R$ 1,98. Foi no Edson Supermercados, loja 4, Avenida das Nações, 1500, bairro Colatina Velha, Colatina, Espírito Santo. Então, olha aí, para você, informação, pesquisa de preço. Eu compro e passo aqui os preços para que você tenha noção, né? Olha, cavalo e égua na via pública, ou cavalo ou égua. Eu fiquei na dúvida se era um cavalo ou uma égua. Eu vi de longe, né? Um cavalo ou uma égua foi avistado na Avenida Beira Rio, na área verde, nas proximidades do bairro Colatina Velha, em Colatina, cidade da região noroeste do Espírito Santo, com 122.499 habitantes. O flagrante do cavalo na pista foi por volta das 16 horas e 30 minutos de quarta-feira, 26 de agosto de 2020. Mas não é só Colatina, não. Porque podem pensar, isso acontece em Colatina? Não é só Colatina, não. Tem muitas outras cidades. Por exemplo, um flagrante perigoso foi registrado em Linhares. Nas ruas
urbanas de Linhares, cavalos soltos, andando livremente, sem qualquer controle. Os proprietários podem ser notificados, hein? E é de sua responsabilidade recolher os equinos e deixá-los em local adequado. Os animais podem ocasionar acidente no trânsito, atingindo veículos automotores. Então, tá vendo? Colatina e Linhares, animais soltos nas ruas. De Colatina eu fiz o flagrante, coloquei um vídeo, tá aí nos meus endereços eletrônicos. Acesse aí o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, ou o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Falar em Colatina, vamos aos números da Covid. Olha, 4.579 pessoas estão curadas em Colatina. Olha que bom, hein? É bom a gente falar de pessoas curadas, porque às vezes os noticiários só transmitindo pessoas infectadas dá um tom sombrio. Tem 4.579 pessoas curadas em Colatina, entre as 5.424 que foram infectadas em 5 meses. Quer dizer, são 845 colatinenses com casos ativos, e não 5.424 conforme se poderia imaginar quando a notícia é transmitida. Então, casos ativos estão diminuindo. Agora estava em 1.000 e pouco, passou para 900, agora 845 casos ativos, com a doença ativa e recuperando-se a maioria em suas casas. Pouco mais de 20 estão em hospitais. Houve, infelizmente, 105 óbitos no período, que nós lamentamos e passamos aqui as nossas condolências às famílias. Olha, o ensino superior voltará em setembro. Opa, tá melhorando, hein? Tá melhorando, a normalidade está voltando. As aulas poderão voltar no dia 14 de setembro de 2020 para o ensino superior em instituições públicas ou privadas do Estado do Espírito Santo. Fica facultativo para cada instituição decidir pelo retorno ou não. Então são os diretores que vão decidir? Acredito que sim, né? A autorização para a volta do ensino presencial foi dada pelo governador do estado, Renato Casagrande, só para instituições superiores. Armas, munições e drogas. Na Operação Sentinela, policiais militares apreenderam armas, munições e drogas no norte do Espírito Santo na quarta-feira. Uma pessoa foi detida e levada para a delegacia. As ações aconteceram em 2 municípios. Suspeitos de homicídios. Suspeito, é um suspeito, hein? É isso? Um suspeito de homicídio foi preso em Linhares. Um homem suspeito de homicídio, ele foi preso no bairro Novo Horizonte, em Linhares. Ele tentou fugir, pulando um muro, mas foi detido pelos policiais. Esse acusado, ele tem envolvimento também com o tráfico de entorpecentes. Ele cometeu, pelo menos, segundo o delegado, 3 homicídios. Foi informação do delegado Fabrício Lucindo, que é muito solícito com a imprensa. Ele gosta de atender a imprensa. Então, o delegado Fabrício Lucindo disse que a arma de fogo que estava com o suspeito também foi apreendida. A ocorrência se deu na quarta-feira, 26 de agosto de 2020. Aves soltas em Colatina. Cerca de 150 aves apreendidas pela Polícia Militar Ambiental foram soltas em Colatina. Os pássaros foram inicialmente para o projeto Sereias, em Aracruz, e depois foram libertados numa área rural colatinense. Vamos às manchetes agora do jornal impresso A Tribuna de ontem. Dia 27 de agosto de 2020, quinta-feira. Ontem, o jornal impresso A Tribuna foi publicado em Vitória, e com circulação em vários municípios do Espírito Santo, com as seguintes manchetes: vento leva 43 toneladas de areia para o asfalto. Cadernos sobre rodas. Picape com conforto e potência. AT2 para lamas, inédito e intimista. 5.000 servidores voltam ao trabalho presencial em setembro. Retorno está previsto para ocorrer no dia 14 de setembro, mas o prazo pode ser antecipado. Decisão faz parte das medidas de flexibilização divulgadas pelo governo do estado. Faculdades liberadas para o retorno às aulas a partir do dia 14. Já falei sobre isso aqui, né?
Autorizada a entrada de crianças nos shoppings. Parabéns, olha. Não vamos penalizar crianças nem idosos não, gente. Agora, né, as crianças voltando, os idosos também. Vamos tomar as medidas preventivas e deixar as pessoas circularem. Senão, vira tédio. Vira tédio, vira depressão, vira ansiedade. Pois é. Auxílio emergencial para mais 35 mil no estado. Campo vai a leilão por 6,5 milhões de reais. Gigante implacável. Fernando Miguel defendeu 2 pênaltis para o Vasco contra o Goiás, fora de casa. Botafogo também avançou na Copa do Brasil ao ganhar do Paraná. É uma legenda de fotografia de capa. Rapaz é baleado mesmo após entregar o celular para bandidos. Meu Deus do céu, né? Esses malfeitores, hein? Coluna do Cláudio Humberto. Casos de Covid no Brasil caíram 15%. E as mortes caíram 11% em agosto. Que bom, hein? Queda do número de Covid no Brasil, dos números de mortes e também de infecção. Morre produtor famoso, produtor musical. Morreu aos 71 anos de idade o produtor musical Arnaldo Sacomani. Sacomani sofria de diabetes e insuficiência renal. Ele morreu na madrugada de 27 de agosto de 2020 em sua casa em São Paulo, mas a causa da morte ainda é desconhecida. Ultimamente ele atuava como jurado no programa do Ratinho. Ele foi produtor de grandes músicos como Tim Maia, por exemplo, e compositor de belas canções. Arnaldo Sacomani foi nacionalmente conhecido pelo seu papel de jurado em programas de calouros do SBT, sendo os principais o Astros, o Ídolos e Qual é o Seu Talento, tendo como sua última participação no programa do Ratinho no quadro 10 ou 1000, onde ele sempre desempenhou um característico estilo sério, imprevisível e ríspido, muitas vezes mal-humorado. Ele e a sua filha Thaís Nascimento, segundo Wikipédia, estão entre os 20 maiores arrecadadores de direitos autorais no Brasil. Olha, isso eu não sabia. Ele e a filha Thaís Nascimento estão entre os 20 maiores arrecadadores de direitos autorais. Desde o início da sua carreira, na década de 1960, ele produziu discos de Tim Maia, Rita Lee, Rony Fon, Fábio Júnior, Mara Maravilha, Chiquitas, Brasil. Também produziu, na Espanha, um disco do cantor mexicano Luis Miguel. Atuou em rádios, tendo dirigido a Antena 1 FM de São Paulo e a Jovem Pan 2, lançando muitos radialistas de sucesso. Na década de 1990, foi um dos produtores responsáveis por lançar os grupos de pagode romântico que dominaram a cena musical. Em 1992, ele produziu o álbum auto-intitulado de Dominó e coescreveu 2 canções, Me Liga e o single Sem Compromisso. Em 1995, estabeleceu o contrato do grupo Mamonas Assassinas com a gravadora que os lançou. Alguns anos depois, lançou o grupo Carrapicho e foi responsável por trazer Tiririca para assinar seu primeiro contrato com uma gravadora de São Paulo. Ele foi responsável, né, pelo sucesso de Tiririca, principalmente com aquela música florentina. Nossos sentimentos à família, mas eu acho que ele viveu a vida. Quem vive no ramo musical e com sucesso como ele, realmente tem uma passagem bonita por essa vida terrena. Vamos esperar que Deus tenha acolhido a sua alma. Olha, projetos do governo do estado, hein? O governo do estado está com projetos ambiciosos. Vamos ver se vão sair do papel. O governo do estado autoriza obras em Colatina, Conceição do Castelo, Pancas e São Mateus. O governador Renato Casagrande anunciou a publicação de editais para projetos e obras rodoviárias em Colatina, Conceição do Castelo, Pancas e São Mateus. As intervenções serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias, DER. Em Conceição do Castelo, na macro-região sul, as obras serão de reabilitação do trecho da rodovia ES 165 entre o município
e o entrocamento da rodovia BR-262 com 5 quilômetros. Nos municípios de Panca e Colatina, na macro-região central, como é chamada, as obras são de reabilitação da rodovia ES 341 entre Pancas e o distrito de Ângelo Frechiani, em Colatina, com 23,3 quilômetros de extensão. As obras incluem a instalação de faixa multiuso. Também para Colatina foi anunciado o edital para elaboração do projeto visando a construção da terceira ponte do município. Vamos esperar, né? Agora vão elaborar ainda o projeto, gente, porque às vezes a gente fala coisa aqui, olha, vai começar. Não, primeiro é o projeto, depois vamos ver a obra sendo iniciada e concluída. No trecho da rodovia ES 010, entre São Mateus e Guriri, na macro-região norte, serão realizadas obras de pontes sobre o Rio Preto e Rio Pedra d'Água. Sobre o Rio Pedra d'Água, a ponte existente será alargada. Já sobre o Rio Preto, a ponte existente será alargada e uma nova será construída. Guriri é um dos principais balneários do Espírito Santo e as obras vão garantir uma travessia mais segura para turistas e moradores. É importante, né? Vários projetos. Agora o importante também é sair do papel. Bolsonaro participa de religamento do Alto Forno da Uzi Minas, em Ipatinga, Minas Gerais. Olha, essa notícia é importante para a nossa economia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou no meio da semana em Ipatinga, Minas Gerais, do religamento do Alto Forno 1 da Uzi Minas, que reativa a produção de aço. O equipamento tinha sido desligado em abril deste ano, com a queda na demanda pelo produto em função da crise gerada pela pandemia da Covid-19. Durante o evento, o presidente falou que o governo vinha trabalhando para retomar o crescimento e que o caminho foi interrompido pelo coronavírus. Ouçam o que disse o presidente Bolsonaro. Nós pegamos o Brasil em uma situação um pouco complicada. Nos esforçamos, aprovamos projetos e contamos com a participação de grande parte dos colegas da Câmara e do Senado. E estávamos indo relativamente bem. A tendência desse ano era crescer 3%, mas infelizmente apareceu o imprevisto, o tal do vírus que veio de fora para cá, disse ele. Com a chegada da Covid-19, o governo federal adotou medidas de apoio à população, como a criação do auxílio emergencial, além de linhas de crédito para micro e pequenos empresários, informou o presidente Bolsonaro. Ele afirmou que, com as medidas tomadas pelo governo federal, o Brasil é um dos países que melhor enfrentou o impacto da Covid-19 na economia. As políticas que foram adotadas no mundo todo proporcionaram um grande baque na economia. E o Brasil, pode ter certeza, muitos já reconhecem, foi um dos países que melhor enfrentou. Foi o país que melhor enfrentou essa questão com as medidas tomadas, afirmou. Ele disse que, atendendo ao maior número de pessoas que necessitavam, em especial os desassistidos, os invisíveis, os informais, essa foi a vontade dele nessa medida de criar o auxílio emergencial. Então, atendendo em especial os desassistidos, os invisíveis, os informais. E chegaram a cerca de 65 milhões de pessoas. Então, e agora tem a retomada da produção de aço, que é muito importante também. O aço movimenta a nossa economia. A empresa Uzi Minas, do ramo siderúrgico, ela está localizada no Vale do Aço, em Minas Gerais, e produz e comercializa aços planos, laminados a frio e a quente, bobinas, placas e revestidos. A produção é destinada principalmente aos setores de bens de capital e de bens de consumo da linha branca, que inclui eletrodomésticos como geladeira, fogão e micro-ondas, além da indústria automotiva. O forno religado é responsável pela etapa inicial do processo siderúrgico, realizando a mistura do carvão com o minério, que cria o ferro gusa utilizado para produzir aço. Parabéns, presidente, por participar da cerimônia, e levar o otimismo
ao povo mineiro. Olha, o povo mineiro abraçou o presidente, mesmo com esse tal de afastamento, distanciamento social. O povo foi para cima do presidente para abraçá-lo, para pedir até autógrafo, tirar fotos, selfies. E o presidente da República não tem como sair, né? É muito difícil. A pessoa querendo te dar um abraço, quer indo para cima de você, querendo falar com você, você não tem como sair, né? Seria uma malvadeza se ele não atendesse. Ele atendeu a muitas pessoas. Lógico que não deu para atender todo mundo. Os seguranças estão junto dele por causa, né, do ataque que ele sofreu durante a campanha, uma facada, né? Então, mas o presidente é muito amado pelo povo brasileiro. Infelizmente, tem gente, principalmente da mídia, que ainda não descobriu isso, que o presidente é amado pelo povo brasileiro, é uma pessoa de fé, isso é importante, de fé em Cristo Jesus. Ele e a esposa dele, a primeira-dama Michele Bolsonaro. Ele católico e ela de denominação protestante, mas ambos convivem bem. Olha, um indiano foi detido por importunação sexual no aeroporto de Vitória, capital do Espírito Santo, hein? Olha, o estrangeiro pegou a mão da vendedora e a colocou nas partes íntimas dele. Que é isso? Que ousadia, hein? E provocou a reação dela com um grito. Ah, mas se fizer isso, tem que gritar mesmo. Policiais militares compareceram e o detiveram. O indiano é imediato de um navio, mas ele negou a acusação. Ainda assim, foi autuado e levado para o presídio e passará por audiência de custódia. Bem, eu acho que no aeroporto tem várias câmeras. Então é só verificar lá na câmera do aeroporto, de vídeo monitoramento, vão saber se ele colocou ou não colocou a mão, né? Olha, agora vamos falar aqui sobre a flexibilização que está acontecendo aí. Começou em Vitória, agora já vem para Colatina, hein? O governador não flexibiliza o funcionamento dos bares, as câmaras municipais estão flexibilizando, os prefeitos também não tomam medidas, né? Então as câmaras estão tomando atitudes, como foi em Vitória e agora em Colatina. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. Olha, deixa eu ver aqui por onde eu começo, porque é uma notícia grande. Deixa eu falar aqui. Vou começar por Vitória. Vamos começar por Vitória. Comerciantes de bares. Olha só. Comerciantes de bares abrem em Vitória e governo do estado entra na justiça. A lei da Câmara Municipal de Vitória, mesmo contestada pelo governo do estado, que entrou na justiça, fez com que donos de bares abrissem os estabelecimentos na capital do Espírito Santo. Já na noite de quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020, vários bares abertos, porque tem uma lei em Vitória vigorando. Os comerciantes se sentiram aliviados e muitos estabelecimentos ficaram cheios para beber e comer até as 22 horas. Para um dono de bar, é o mínimo ficar aberto até este horário. O Procurador-Geral do Estado, no entanto, não pensa assim, né? Rodrigo de Paula assegura que a lei é inconstitucional, essa lei aprovada na Câmara. Mas o vereador Mazinho dos Anjos, que é o propositor da flexibilização, contestou o procurador. A Câmara argumenta que o decreto do governador autoriza a almoçar, mas não autoriza jantar no restaurante, e questiona isso. O procurador disse que a situação de indefinição poderia ser evitada se o município agisse em consonância com o Estado. Então ele quer dizer que foi uma medida unilateral da Câmara. Da Câmara, no caso, Câmara. Então foi uma medida unilateral da Câmara, segundo insinuou o procurador. Do ponto de vista jurídico, ele garante que a lei estadual é superior à da Câmara de Vereadores. Por isso ingressou na quarta-feira, 26 de agosto de 2020, no Tribunal de Justiça para derrubar a lei promulgada na capital. Agora é uma briga na justiça, hein? O prefeito, no caso, não vetou e nem sancionou essa lei da Câmara. Então a lei voltou para a Câmara, que a promulgou. Um dono de bar disse que o setor está morrendo com o rigor da lei estadual. Vamos a mais um pouquinho, porque essa é a polêmica da hora, né? Municípios não podem flexibilizar. A Procuradoria do Estado diz que os municípios
podem ser mais rigorosos com as medidas determinadas pelo governo do estado, mas não podem flexibilizar, como fez a Câmara Municipal de Vitória ao aprovar e promulgar a abertura de bares e restaurantes em horários mais prolongados. O procurador disse que quem funcionar estará sujeito a receber as sanções. Já o presidente do Sindbares, ele entende que os donos de estabelecimentos poderão cumprir, sim, as leis do município. Em alguns bairros vitorienses, alguns bares já começaram a abrir, inclusive na orla da capital, Vitória. Para a doutora em epidemiologia, Etel Maciel, da Universidade Federal do Espírito Santo, não é o momento de aglomerar, de estar em bar, pois ainda não há o controle do novo coronavírus. É, doutora, mas tem 5 para 6 meses que os donos de bares estão sofrendo. Inclusive, muitos estabelecimentos já fecharam, né? Eu acho que com as medidas de segurança, será que não pode dar uma guarida para esses contribuintes, não? Porque são contribuintes, pagam impostos, têm famílias, o que é isso? E a Câmara de Colatina, olha aí, no segmento aí dessa atitude da Câmara de Vitória, também aprovou uma lei flexibilizando o funcionamento de bar. Só que a lei de Colatina ainda não está em vigor porque foi enviada para o prefeito. A Câmara Municipal de Colatina, exemplo da de Vitória, aprovou uma legislação mais flexível para o funcionamento de bares e restaurantes da cidade. Foi na segunda-feira, 24 de agosto de 2020, e a aprovação foi por unanimidade, ou seja, todos os vereadores aprovaram, autorizando bares a abrir, inclusive à noite. É o chamado comércio não essencial, né? As medidas são contrárias às determinações do governador Renato Casagrande. O presidente da Câmara Municipal de Colatina, vereador Eliésio Braz Bolzani, informou que o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu que estados e municípios podem legislar sobre o novo coronavírus. Então ele levou em conta isso. O STF decidiu que estados e municípios podem legislar. Então o município está legislando. Portanto, os vereadores, né, estão legislando e estipulando regras para esses estabelecimentos que estão parados há 5 meses. E ele justificou dizendo que, além da população de 122.499 pessoas que residem no território colatinense, existe uma população flutuante, né? Olha a população flutuante de Colatina, hein? 350 a 400 mil pessoas que circulam no município, oriundas de diversas cidades. Então essas pessoas precisam ser atendidas, né? É isso que eu entendi. O projeto da Câmara foi enviado à Prefeitura e o prefeito Sérgio Meneghelli tem 15 dias para analisar. Aí ele sanciona ou não. O projeto está na Procuradoria Municipal, que analisa a constitucionalidade da mensagem. Olha, se a mensagem for sancionada, os bares e restaurantes de Colatina poderão abrir, inclusive, em horários mais estendidos, porém, mantendo-se sempre as medidas de prevenção à Covid-19, como máscara, distanciamento, álcool em gel, essas medidas já bastante badaladas. Vamos aguardar, né? O prefeito tem 15 dias então. Vamos chegando ao final já? Hein? Chegamos ao final. Bem, só quero dizer o seguinte, nessa questão aí de constitucionalidade ou não. No Brasil há muita insegurança jurídica. Como é que podem haver várias interpretações de uma lei? Tudo é dúbio aqui no Brasil. Uma instância interpreta de um jeito, aí vai para a segunda instância, interpreta do outro, vai para a terceira instância, interpreta do outro, um advogado interpreta de uma maneira. Por que essas leis são tão dúbias no nosso país, hein? Não existe uma segurança jurídica. É triste a gente ver isso, né? Eu não entendo muito bem de direito, eu não estudei no curso de direito, estudei letras, mas letras, que é um curso de licenciatura para professor, letras também nos mostra que a palavra tem que ser clara, né? Pedra é pedra, água é água. E eu não sei, eles aprovam legislações de leis aí que vão vigorando e ninguém entende. Um interpreta de outro, o outro interpreta de outra maneira e vai assim por diante. É difícil.
Bem, chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta sexta-feira, 28 de agosto de 2020, chegando quase ao fim do mês, hein? Segunda-feira é o último dia do mês, dia 31. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, traduzindo para o português, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, creia, creia. E Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, significa vinde, Senhor Jesus. Um dia Jesus vai voltar, hein? Esteja pronto. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus. Ore, reze, tenha fé, esperança e amor, caridade. Faça o bem. Quando Jesus voltar, Ele vai fazer um julgamento rigoroso. Quem for absolvido vai para a vida eterna, onde viveremos para sempre, para a eternidade, em plena felicidade, ou na felicidade em plenitude. Pense nisso. Fé, esperança e muito amor, muita caridade.